Olá, o programa Resenha do Cangaço esteve na 17ª Feira do Livro de Mossoró. Lá, visitamos os estandes dos cordelistas. Queríamos bater um papo com esses poetas e ter acesso ao que há de melhor nessa linha de pesquisa, de poesia. E encontramos valorosos artistas, valorosos poetas, onde batemos um papo sobre cangaço, cordel, cangaço. Não saia daí. Um instantinho e você vai ter acesso a esse papo interessante com esses cordelistas. Olá pessoal, estou aqui participando da 17ª Feira do Livro aqui de Mossoró. Eu sou cordelista, meu nome é Nilson Silva, conhecido pelo pseudônimo de O Poeta do Amor. E falando aqui sobre o cangaço, eu não tenho um bom conhecimento sobre o estudo do cangaço, mas eu faço parte da SBEC. E eu vou cantar aqui uma pequena parte da música do cangaço, que era a lenda dos cangaceiros, né? Eles são chachado. Eles cantavam assim: olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. Mulher de cangaceiro não tem medo de careta, quando vê a coisa preta sai rolando pelo chão. Solta o dedo no gatilho e bota fogo no sertão. Tenente pede a patente, coronel pede o galão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. Sou Nando, poeta, sou do Ponto de Memória Estação do Cordel, de Natal. Estamos aqui na Feira do Livro, trazendo os nossos acervos, principalmente os que abordam a questão do cangaço. Eu, desde cedo, através dos filmes, foi meu primeiro contato com o cangaço, com os cangaceiros. Depois de um tempo, já na universidade, eu tive acesso à leitura de um dos livros, de Rui Facó, era Cangaceiros e Fanáticos. Esse foi meu primeiro contato nesse mundo, do cangaço. Olá, bom dia, eu sou Keber Maia, sou de Natal, estou aqui na Feira de Livros de Mossoró e vou contar um pouco da minha história em relação ao cangaço, Moro em Natal, mas morei um tempo na cidade de origem da minha mãe, que é Tabuleiro Norte, fica aqui vizinho a Mossoró, 120 quilômetros, e tem uma ligação muito forte aqui com Mossoró também, porque sempre estava aqui em Mossoró, Tabuleiro Mossoró, e a minha ligação com o cangaço veio exatamente daqui, Quando o Bando de Lampião saiu daqui de Mossoró, foi para Limoeiro, depois passou em Tabuleiro, e eu sempre ouvia dos meus avós, meu tio-avô, que era uma pessoa muito erudita, gostava muito de ler e tal, e ele sempre me contava a história que Lampião passou lá por Tabuleiro, E contava a história daqui de Mossoró também, daquela refrega que teve. E esse foi o meu contato com o cangaço, o primeiro contato. A minha chegada no mundo cordeliano, ela também vem de muito cedo. Meus pais são paraibanos e minha mãe sempre teve contato com o cordel. Minha mãe de João Pessoa, meu pai de Guarabira, que é uma terra que inclusive acolheu muitos cordelistas. E no nosso universo de criança sempre teve presente o cordel. Eu morei no bairro do Alecrim, Natal, perto do mercado, acompanhei muitas rodas de cordelistas, fui para os movimentos sociais, encontrei um movimento que apoiando no cordel, como foi
a ocupação da reitoria em 84 da UFRN, né? Fui para trabalhar na educação, sempre gostei de levar a poesia para trabalhar os conteúdos, né? E morando lá em São Paulo também para trabalhar a disciplina de sociologia, eu terminei também buscando o cordel para trabalhar as temáticas, né? E comecei a escrever cordel, e voltando para Natal e conversando com o pessoal que fazia os cordéis aqui, muitos diziam, mas para ser cordelista tem que trabalhar a temática do cangaço. Então isso foi tipo uma provocação, né, que eu levei a sério, e a partir daí mergulhei na temática do cangaço, e a partir do contato com as histórias do cangaço, comecei a desenvolver a minha escrita em relação ao cangaço. O meu primeiro cordel, né, sobre a temática do cangaço foi justamente isso, o cangaço e o lendário Lampião, né? Depois, ao mesmo tempo, de forma simultânea, escrevi a saga de Jesuíno Brilhante. Então foram a partir desses 2 folhetos de cordéis que eu entrei nesse mundo, né, da escrita sobre a temática do cangaço. O cangaço na literatura de cordel foi o básico que eu comecei a aprender desde criança. Ouvir contos e ler o cordel, e começou. Aí eu estudar esse tema e depois li alguns livros e comecei a escrever. O primeiro que escrevi foi Lampião, o resumo da história, volume 1 e volume 2. E continuou o tema. Hoje já estou em 22 títulos sobre o cangaço. Os Cangaceiros de Lampião, que foi em 6 volumes. E o cangaço é isso, é um tema muito grande, muito importante para a literatura do Nordeste, para os pesquisadores e escritores. Hoje eu tenho um vasto acervo de livros sobre o cangaço, então tem um vasto acervo. E um tema infinito, né? Um tema muito importante para a literatura do Nordeste. Aí depois veio os livros, né? Os livros eu li Geraldo Maia, que é daqui de Mossoró, que de Almir Dantas, Honório Medeiros, li Sérgio Dantas e alguns outros artigos, né? Que eu fui conhecendo no decorrer de uma pesquisa que eu fiz para o meu livro. E cada vez mais, quando a gente se aprofunda nesse tema do cangaço, a gente se apaixona. Eu tive o prazer de um dia ler um artigo de jornal, e esse artigo era daquele escritor daqui de Caicó, Neiliano de Castro. O artigo fantástico, se chamava Meu Primo Jararaca, e o título já me chamou a atenção. Eu li o título, gostei da história. Na época, faz muito tempo isso, o jornal era de um lugar, eu não tinha como pegar o jornal, copiei o jornal no caderno, passei um tempo lá, copiei e fiz o corpo da história. Entrei em contato com o Ney Leandro, que prontamente leu meu livro, o meu texto, e autorizou eu fazer um livro. E esse livro eu lancei aqui em Mossoró o ano passado, se chama Meu Primo Jararaca. É um romance, né? Uma história ficcional, mas baseada em fatos, né? Não alterei, apenas acrescentei algumas coisas da minha história e que possivelmente poderia até ter acontecido. E ontem tive o prazer de estar aqui e algumas pessoas terem dito: eu tenho o seu livro, gostei demais, é um livro que me reportou aquele lugar, eu me sentei naquele banco quando eu estava lendo o seu livro. É uma história bem interessante. Eu tive a felicidade de conhecer algumas pessoas ligadas ao cangaço e me disseram que o cangaço precisava mais disso, de histórias romanceadas ligadas a fatos históricos, né? Então, esse aqui é o meu livro, Meu Primo Jararaca. Eu sou um moçoroense e vou me apresentar agora.
Meu nome é Walter Alencar, um poeta também de outrora que gosta do cangaço e faz da vida sua trajetória. Bem, eu comecei a escrever literatura de cordel vislumbrando o fascínio do cangaço na necessidade de tentar, através da escrita, mostrar também o cangaço para as pessoas de uma forma mais básica, mais simplificada. E me espelhei muito em professores da época, o saudoso Paulo Gastão, que deu a sua influência, não é? Professores como Emanuel Braz, Limuel, professores como o nosso querido saudoso Pachelo Gugel, nos deu essa oportunidade de adquirir e conhecer um pouco sobre o cangaço. E associei o cangaço também à literatura de cordel. Os debates em torno ao tema do cangaço é muito diversificado, né? A gente tem hoje um leque de obras, né? E cada obra tem uma forma de compreender aquele fenômeno e muitas vezes a interpretação, né, leva para vários caminhos. E ao começar a escrever sobre o cangaço, eu percebi que tinha muitas histórias que não se sustentavam, né? Tinha muitas histórias que não tinha como você comprovar, né? Então todo o meu escrito pelo cangaço é entendendo o que foi aquele fenômeno, né? Eu parto de uma compreensão de que tem a ver com um problema social que o país vivia, né, com a concentração de terra que vinha ao longo da história do Brasil, né, com os conflitos entre as famílias, né, com essa disputa que levou a uma situação de um banditismo na região Nordeste. E a partir dessa interpretação eu percebi que nós não estamos entre a máxima de bandidos e heróis, né, mas comecei a compreender que dentro desse movimento do cangaço, né, existiam suas contradições, né, porque não podemos dizer Lampião é um herói e ao mesmo tempo Lampião se juntava com determinados coronéis para combater outros coronéis. Então, por exemplo, isso nos levou a ter uma visão crítica, né, dessa tese de que os cangaceiros eram heróis, como também compreendíamos o fato de que a classe dominante estava combatendo o banditismo, né? Então esse é um debate difícil hoje nesse mundo do cangaço, né? Porque são opiniões diversas, mas o que eu acredito é no debate de que o cangaço realmente é um fenômeno social, né? São histórias de vidas e que infelizmente levou muita gente realmente para a criminalidade. O cangaço, na realidade, é um patrimônio nosso, é do Nordeste brasileiro, pelo menos assim entendo, e deve ser estudado cada vez mais. É lógico e é notório, é sabedor, que várias situações aparecem, né, e são contestadas, outras são revalidadas, mas entendo que é nossa história, faz parte do Nordeste brasileiro. Muito bem, a relação entre literatura de cordel e cangaço tem assim uma visão bastante interessante, que é a questão da romantização, mas também a facilidade de popularizar o tema. Eu observo isso, principalmente nas canções que os cangaceiros cantavam pela questão da mulher rendeira e outras coisas mais. Então, unindo um patrimônio histórico, cultural e material brasileiro, que é a literatura de cordel, com o cangaço, nada melhor do que essa parceria perfeita, onde hoje se aprofunda em vários temas que circulam pelo Brasil, por que não dizer além fronteiras culturais. Nós estamos com o nosso livro Dia, Noite, Madrugada, Vida, Paixão e Sangue no Sertão do Cangaço. É uma antologia de todos os nossos textos de cordéis, né, sobre o cangaço.
Nós temos aqui o Jesuíno Brilhante, encontramos aqui o lendário Lampião, as Mulheres no Cangaço, que eu fiz em parceria com o Varnesi Nascimento, Corisco e Jararaca, o cangaceiro que virou santo. Além de um inédito sobre Maria Bonita, a Paixão de Lampião. Então nós reunimos nessa obra. Essa é uma obra que a gente já vem com ela aí na estrada, fazendo vários lançamentos. Fizemos lançamento em São Paulo, fizemos em Salvador, em São Luís, em Belém, na Serra Talhada, em Natal. Estamos agora em Mossoró, que não poderia ficar de fora. Bom, para quem quiser saber do livro, um breve resumo, a história se passa de um viajante que vem a Mossoró e ele conhece um pouco da cultura daqui, sentado no banco da praça da Igreja São Vicente, onde eu tive o prazer de estar lá várias vezes, esperando o misto de Raimundinho de Limoeiro do Norte, pegava esse misto e ia para Tabuleiro do Norte, descendo aqui pelo Quixeré. Viagem fantástica que está gravada aqui, inclusive eu faço uma menção aqui nesse livro. E a história é isso: um viajante chega do Sudeste, vai conhecer um velho que está sentado lá no banco da praça e ele começa a relatar aquela refrega entre Lampião e Rodolfo Fernandes e o bravo povo de Mossoró, que aqui no livro eu exalto a bravura do povo de Mossoró. Aqui o herói é o povo de Mossoró e ele vai narrando a história com a sua sentimentalidade e sua recordação, e ali naquele banco da praça, durante uma manhã, o velho narra para esse forasteiro o que foi esse acontecimento aqui em Mossoró. Não vou contar mais para não perder a surpresa do livro, tá certo? Fica aqui a dica do seu amigo Keber. Também quem quiser adquirir o livro é só entrar em contato comigo. Tem o Instagram, eu mando o livro direto pelos correios. O meu Instagram é kebermaia14, E o meu telefone, o WhatsApp também quiser falar, é 849-8752-0539. E quem quiser também pode adquirir com Pereira, o sebista Pereira, que todo mundo do cangaço conhece ele, Pereira tem o livro para vender e pelos contatos que eu passei. Fica a dica aí. Muito bem, a literatura de cordel e algumas obras que eu falo sobre o cangaço, eu tenho Chuva de Bala, a qual eu relato a invasão do bando Lampião em 1927 na cidade de Mossoró, Jararaca, História e Morte em Mossoró, e aí é um cordel com mais de 32 páginas, e tem também aqui no banner o Na Trincheira da Vitória, que é esse cordel aqui que eu falo e digo mais ou menos assim: preste atenção no que agora eu vou contar. Foi a Trincheira da Vitória que fez o Mossoró ganhar. É a primeira estrofe desse cordel em que a gente aponta de forma decisiva que essa trincheira fez parte da vitória do nosso povo. Talvez pela estratégia do Padre Mota, que era o pároco da cidade, e também da resistência do Rodolfo Fernandes, que era prefeito da época, que movimentou toda a nossa cidade, e a nossa cidade foi fato notório e sabedor entre uma das cidades que combateu o nefasto bando de Lampião. Muito bem, a Feira do Livro traz a sua grande importância, talvez o ápice maior, que é a literatura de cordel, que é um patrimônio histórico, cultural e material brasileiro. Foi através do cordel que saíram as primeiras experiências de leitura, as primeiras da escrita, e entendemos que quem lê bem, fala bem e escreve também muito bem. É isso aí, pessoal. Além da mulher rendeira, também no carnaval dos anos 40, fizeram uma marchinha de carnaval falando sobre o cangaço também, que é mais ou menos assim. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. O dia já vem raiando e a
cor morena,